uma vez aqui estarmos na casa e na presença do nosso Deus maravilhoso. Texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e sublime, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O som das suas vozes os batentes das portas tremeram. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma atenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios. A sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te pedimos a tua compreensão da palavra, texto extraordinário, momento, ó Deus, em que o Senhor agiu na vida do profeta Isaías. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós essa noite, através das verdades lidas e aqui, ó Deus, expostas através da leitura da tua palavra. Leva a nossa mente, o nosso coração cativo ao teu trono. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim: eis-me aqui. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Eis-me aqui. Essa é uma das expressões mais bonitas da Bíblia. Eis-me aqui. É muito lindo. Denota uma entrega. Denota uma resposta a um chamado. O peso que essa palavra traz é de um extremo valor perante Deus. Porque essa palavra, eis-me aqui, ela traz algumas conotações para a gente. A primeira delas é de renúncia. Diga renúncia. Quando eu digo eis-me aqui, é porque eu estou me colocando à disposição para algo que, sem dúvida, eu abrirei mão de outro. Quando eu digo eis-me aqui para a missão que Deus colocou na minha vida, com certeza vai entrar em choque a missão ou os planos humanos que temos.
Isaías, ele narra nesse texto, há 740 anos antes da vinda de Cristo, ele narra para nós, num momento muito difícil do povo de Israel. O rei Uzias havia morrido. Ele foi um rei que expandiu muito economicamente, e ele morre. A crise se estabelece, o medo se estabelece, o e agora? Não é? E agora? A visão de Isaías responde: o rei terreno morreu, mas o rei celestial permanece. No ano que o rei Uzias morre, há uma convocação espiritual. E veja que revelação extraordinária para crentes que é ignorante, que pensa que política não tem nada a ver com o reino de Deus. Deixa eu alertar você. Eu sei que isso não tem aqui, amém, queridos? Mas, só para que não fique dúvida, no ano que um rei morre, o céu se reúne para perguntar quem vamos colocar no seu lugar. No ano que o rei Uzias morreu, um rei celestial levantou-se do seu trono. O rei que está acima de todos que presidem qualquer nação. O rei que está acima de qualquer trono. O rei que está acima de qualquer poder. O povo ficou trêmulo. O povo estava duvidoso. O rei morreu. Mas havia um reino, diga assim, havia um reino celestial. Você acredita que existe um reino celestial? Que quando levanta rei, levanta presidente, cai presidente, um reino celestial está por trás. Está por trás. Então, o problema era que o rei Uzias havia morrido e um povo muito perverso, os assírios, estavam tomando brutalmente as nações vizinhas, inclusive Israel e Judá. O contexto aqui era um contexto de guerra, de insegurança nacional. Além da morte do rei, havia invasões de outros reinos. E havia um terceiro problema, que era o problema da decadência espiritual. Né? O povo oferecia sacrifícios, mas tinha as mãos cheias de sangue, de práticas de injustiça, e Deus não havia se agradado com o povo. O culto do povo era um culto hipócrita, e Deus, ele se levanta nesse contexto, não é, do seu trono, e ele vai agir no caos, na bagunça que estava na nação de Israel e nos povos vizinhos. Ele se levanta, e é interessante, diga assim, Deus conta com alguém. Ele disse assim, ele conclamou alguém. Ele disse: a quem vamos enviar para dar o nosso recado, para falar do que queremos? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? O texto é lindo demais. É um dos textos mais extraordinários que eu acho da Bíblia. E aí, queridos, a gente vê aqui um trono de sabedoria que se levanta. A gente vê aqui duas ações extraordinárias. A brasa, amém? A brasa viva, que vem como um símbolo de purificação. Isaías, ele treme e teme diante do chamado de Deus, diante do que ele viu. O episódio foi tremendo. Ao som das suas vozes,
os batentes das portas tremeram. Veja o cenário. Ele via serafins com 6 asas. Os serafins não tinham coragem de olhar para o rosto, para a aparência de Deus. Com 2 asas cobriam o rosto. Com mais 2 cobriam os pés. E com outras 2 voavam. Isaías vendo esse cenário espiritual. Os serafins, os anjos, além de cobrir os rostos, cobrir os pés, eles falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. O povo havia temido. O rei que reinou por 52 anos, expandiu, conquistou, havia morrido. E aonde nós colocamos as nossas confianças, não é? O Senhor se levanta dizendo assim: olha, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu estou no controle. E aí ele se levanta, os anjos já sabiam que ele era o rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Você precisa saber que o seu Deus é o Deus que peleja por você. A consciência que os serafins têm aqui, ela é extraordinária. É uma consciência, diga, de reverência e de submissão. Eles reverenciaram quando cobriram o rosto, quando cobriram os pés. Eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés. Porque eles não se achavam dignos de estarem diante do Senhor. Que reverência. Diga assim, reverência. A Bíblia diz assim: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Nós temos que ter 2 coisas. Precisamos resgatar 2 coisas: a submissão e a reverência. A submissão, eu só me submeto quando eu reconheço a autoridade e o poder. É tipo a ideia de quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eu só me submeto a quem eu sei que manda. Eu só sou submisso a quem eu tenho a consciência de que manda. Os serafins tinham reverência. Eles cobriram o rosto, cobriram os pés. Um outro elemento que tem se perdido ao longo dos anos. As pessoas não têm reverência mais a Deus. É necessário nós resgatarmos esses 2 elementos: a reverência e a submissão. O Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Saiba que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele está no controle de todos os povos, línguas e nações. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Nós vamos passar. A vida vai continuar. Um dia novos céus e nova terra serão apresentados a nós, mas nós não vamos entrar na escatologia. Nós vamos apenas nos determos à teologia do chamado. Diga assim, o chamado. Eis-me aqui. Esse é o tema da nossa mensagem. O Senhor, quando Ele abre a boca, os batentes das portas se quebram, estremecem. Brrr. O templo ficou cheio de uma grande fumaça. Então Isaías, desesperado, grita: ai de mim! Estou perdido!
Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele disse, eu vou morrer. Ele disse, eu vou morrer. Mas Deus não vê como nós vemos. Diga assim, Deus não vê como o homem vê. E Deus naquele momento não mata Isaías. Porque Deus não quer matar o povo dele. Deus quer enviar o povo dele. Deus quer perdoar e enviar. Amém, queridos? Mas a consciência que temos é uma consciência de um Deus punitivo. De um Deus duro, perverso. Não. Deus mostra totalmente diferente para Isaías. Ele tem a consciência de que seria esmagado. Ele disse, ai de mim, eu vou morrer. Diga assim para o seu irmão, Deus não vai te matar ainda. Deus vai te perdoar e te enviar. Amém, queridos? Não vai chegar um dia a nossa ficha vai ser chamada, mas ainda não. É tempo de nós recebermos o perdão de Deus. Quantos querem ser perdoados? Pecamos por pensamento, palavras e ações. Não há quem escape. Não tem bom. Falamos o que não devemos, gostamos de coisas que não deveríamos gostar, praticamos o que não deveríamos praticar, não vigiamos com a nossa língua, cometemos pecados, nos envolvemos com laços de alma que não deveríamos envolver. Amarrados estamos. E o Senhor quer nos desamarrar. Muitas vezes tem crente que diz assim, está amarrado para o diabo. O diabo vira para ele e diz assim, quem está amarrado é tu. Está cheio de laço de pecado. E é interessante que as cordas do pecado, ela envolve. E às vezes o diabo vai dando mais corda e você vai se enrolando nas cordas. Mas um dia ele vai puxar. Mas com Deus não é assim. Deus corta. Deus vem e toca com a sua brasa viva. E as cordas são quebradas. As cordas são ali queimadas. Diga assim, de um Deus punitivo a um Deus perdoador. Foi esse o encontro de Isaías. Isaías encontrou um Deus que na mente dele iria puni-lo. Eu vi o Senhor. Eu não tenho condições de estar na presença de Deus. Ele estava certo. Mas Deus não era o que ele estava pensando. Veja, irmãos, o texto diz, ele gritou. Ele disse, ai de mim! Ai de mim, eu vou morrer. São muitas as vezes esses pensamentos que ocupam o nosso coração. Eu não sou digno. Eu não sou merecedor. Eu não presto para a tua obra. Eu sou sujo. Eu tenho uma boca suja. Eu tenho uma mente suja. Foi isso que Isaías disse. Deus sabia disso. Mas o Senhor colocou na boca dele uma brasa. E disse assim, olha, removido estão os teus pecados. Amém, queridos? Que coisa extraordinária quando Isaías, de vez de ser fulminado, porque se os serafins, que não pecam, estavam com total reverência, cobrindo os rostos, cobrindo os pés, Isaías com a boca suja, e vivendo diante de um povo com a boca suja, ele disse assim, eu vou morrer. Porque se eu estou vendo os anjos reverenciando ele, eu sujo do jeito que sou, eu vou morrer. Mas aí imediatamente, diga assim, imediatamente. Não demorou, queridos. Não demorou. Deus tem pressa para curar a tua vida. Deus tem pressa para mudar o teu cenário.
Deus tem pressa para torar as cordas do pecado. Tem crente que está demorando. A obra de Deus é muito urgente, mas tem crente que está demorando para se livrar dos pecados. Deus quer vir imediatamente. Porque tem coisa que vai acontecer na tua vida quando os bloqueios do pecado forem tirados. Tem coisas que vão acontecer na minha vida, quando os bloqueios do pecado forem tirados. Imediatamente os serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Diga, brasa viva. Que coisa extraordinária. E ele toca com aquela brasa viva. Ali, tirada do altar. Tirou do altar. Diga assim, altar é lugar de sacrifício. Isaías ali foi sacrificado. Isaías naquele momento ali foi tocado. O fogo tocou nele. Ele disse, olha, com ela tocou a minha boca. Ele pegou uma brasa e tocou na língua de Isaías. Aí, irmão, queimou. Mas é a queimadura que Deus faz, é a tua cura. Amém, queridos? Diga assim, queimou. Porque ele pegou a brasa e tocou na língua dele. Ninguém pensa nisso, né? Porque o texto está falando que quem está contando isso aqui é um homem, irmão. Ele não fez ai, 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 não. É um homem. Um homem aguenta dor. Amém, irmãos? Homem que é homem aguentador, não é, irmãos? Não? Pois Isaías aguentou. Isso é um homem de Deus. Os homens devem aprender com Isaías. Deus tocou na língua dele, o anjo, e disse, olha, removida foi a culpa. Que coisa extraordinária. O Senhor, Ele vai te remover a culpa. Ele vai perdoar os teus pecados. Ele vai se revelar para você. E todo o privilégio que você tem, vai ser Ele tocar em você. Para te dar a consciência de arrependimento. Você já viu quando o Espírito Santo diz assim, não vá por aí. Não fale isso. Não deseje isso. Não pratique isso. Quando Ele te dá essa consciência, é Ele se apresentando para você. É a brasa viva tocando em você. Tocando na sua língua. Toda vez. Tocando na sua mente. Não é para você. E quando você peca e faz, ou está imundo, o Senhor vem e te purifica. E nessa noite é noite de você ser purificado. É noite de todos os laços serem quebrados. Hoje é 1 de fevereiro. Um novo mês começou. Um novo ciclo começou. Eu presto muita atenção nos ciclos. Eu presto muita atenção mês após mês, datas comemorativas após datas comemorativas. Porque o mundo espiritual se move de acordo com as ações dos homens. A Bíblia diz, o que 2 concordarem na terra, será concordado no céu. O que 2 desligarem na terra, será desligado no céu. Então há uma conexão entre nós e o mundo espiritual. Veja o que diz o texto. No ano do rei Uzias, ele morreu. Nesse momento da morte de um rei, de um político, o céu se reúne. Amém, queridos? Você está entendendo? No ano da morte do rei, o céu se reúne. Um profeta é perdoado. Um homem comum é perdoado e enviado. Eles reuniram-se e, conclamando, disseram, a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem fará a obra? Essas 2 perguntas é extraordinárias. A quem enviarei? Mostra
um processo seletivo. Amém, queridos? Deus faz processos seletivos. Deus tem prediletos? Não. Deus tem escolhidos. Deus não tem prediletos, Deus tem escolhidos. É diferente. Prediletos eu coloco quem eu quero, quem eu gosto. Escolhidos é quem se candidata, né? Se candidata, melhor dizendo. Isso, a palavra fugiu da minha mente. Se candidata, se coloca ali como um candidato. Porque você só pode ser eleito se você se colocar como candidato. E naquele momento, ele escolhe. Ele diz, olha, quem enviarei? Que coisa extraordinária. Quem irá por nós? Porque Deus, ele sabe que a obra dele precisa de pessoas. A obra dele precisa de mim, precisa de você, precisa de cada um de nós aqui. Amém, queridos? A obra dele precisa de gente, porque é assim que ele trabalha. Ele diz, quem irá por nós? Ele usa pessoas. Amém? Ele usa pessoas. Deus deseja usar pessoas para a sua obra, para a sua missão. Mas é interessante que ele não direciona a palavra para Isaías. Ele conclama. Ele não foi direto, mas ele foi geral. Ele conclamou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ali disse, eis-me aqui. Isaías já metido, né? Deus não estava nem falando com ele. Mas é assim, queridos. Aquele que se coloca como candidato é aquele que se prontifica. Às vezes é interpretado como metido. Como quem ele acha que é? Quem ela acha que ele é? Não é? Quem tu pensa que sois? Mas não é sobre isso. Ninguém viu o que Isaías viu. Diga assim, ninguém viu o que Isaías viu. Ninguém ouviu o que Isaías ouviu. Ninguém sentiu o que Isaías sentiu. 3 coisas extraordinárias. Ninguém viu o que ele viu. Ninguém ouviu o que ele ouviu. E ninguém sentiu o que ele sentiu. E assim vai ser na tua vida. Por isso que muita gente não vai entender o chamado de Deus na tua vida. Porque só você viu, só você ouviu e só você sentiu. Porque o chamado de Deus é particular para cada pessoa. Ele está aqui ungindo um homem que disse, eis-me aqui. Só este homem viu o Senhor. Só este homem ouviu as portas quebrando, os batentes das portas quebrando ao som da voz de Deus. E só este homem sentiu a brasa queimando a sua língua e purificando ele do peso dos seus pecados. Então, talvez muita gente não compreenda o chamado de Deus na tua vida. Talvez muita gente não compreenda, porque não viu, porque não ouviu e porque não sentiu o que você sentiu. Só você ouviu, só você viu, só você sentiu, não é? Só você viu, só você ouviu e só você sentiu. Mais ninguém ouviu. Mais ninguém.
Porque o chamado de Deus, diga assim, o chamado de Deus, ele é individual. Às vezes Deus chama antes de capacitar. Acontece muito isso. E às vezes Deus capacita antes de chamar. Deus permite você ir para o seminário, você estudar, você não sabe nem por que está fazendo. Sabe nem por que está fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Isso é tão grande para mim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou com vontade de fazer um seminário, Senhor? O que é isso? É Deus dizendo assim, eu quero te capacitar antes de eu mostrar para ti para onde eu quero te levar. Aí você está, mas eu não estou entendendo isso. Quem faz isso é quem tem chamado. Eu não tenho nem chamado. Você não acha que tem chamado. Mas Deus está dizendo, eis-me aqui. Deus está dizendo assim, olha, a quem enviarei? Melhor dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Diz o Senhor. Quem há de ir por nós? Quem há de ir pelo Senhor? Ele disse, olha, é tempo de selecionarmos pessoas para a obra do Senhor. A obra de Deus precisa de gente. A obra de Deus precisa de vidas. Porque Deus, ele é espírito. E nós somos humanos. Isso é óbvio. Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. E nós somos humanos. Então Deus quer usar humanos. Deus quer usar humanos. Deus quer usar você. Deus quer usar você na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade local, na sua igreja. Eu não acredito num chamado sem um vínculo com a igreja local. O chamado tem que haver um vínculo com a missão. Eu sou chamado, mas para quê? Não sou chamado, mas para quê? Eu sou chamado, mas para quê? Para quê? Para onde? Não sei não, ainda não. Deus que vai me mostrar, não. Deus já tinha dito para Isaías, olhem, quem vai por nós? Quem vai? O contexto político já estava na cara, o problema já estava na cara. Já estava ali. Já estava ali. E aí é interessante, quando Isaías, ele é desafiado por Deus. O Senhor disse assim, ó, vá e diga ao povo. Ou seja, quando a gente é chamado, a gente é enviado. Amém? A gente é enviado. Vá e diga ao povo. Vá e diga ao povo. Deus está chamando pessoas para que vá e diga ao povo. Esse é o chamado de Deus. Abrir a boca. Dizer ao povo. Pregar. Anunciar a palavra. Isaías foi para um púlpito? Não. Isaías foi para a rua. Isaías foi para a praça. Deus colocou Isaías para pregar de diversas formas. Ele sentia a dor, a mensagem e transmitia para o povo. Eu quero dizer para vocês que o profeta sente o peso da mensagem. O profeta sente a dor do povo quando transmite a mensagem. Pregar é dias de solidão. Falar de Deus, dar um recado para alguém, é dias tenebrosos. A vida do profeta não é uma vida fácil. É uma vida de muita incompreensão, de muita solidão. Mas é uma vida de contato com o sobrenatural. É uma vida de contato com aquele que o chamou. Porque ele tem uma dependência daquele que o chamou. Ele precisa estar ouvindo aquele que o chamou o tempo todo. Ele precisa estar recebendo sinais de que aquele que o chamou está com ele. E essa é uma mensagem hoje, sim, plena
e exclusiva para a obra de Deus. Porque nós contamos com vidas. Amém, queridos? Nós lidamos aqui com vidas. Deus quer gerar vidas. Deus quer nos levantar como propagadores da palavra, como mensageiros. O texto diz, olha, vá e diga ao povo. Vá e diga ao povo. Deus quer levantar mensageiros. Amém, queridos? Diga assim, eis-me aqui. A quem enviarei? Diga assim, eis-me aqui. Eis-me aqui na faculdade, eis-me aqui na escola, eis-me aqui no bairro, eis-me aqui na praça, no supermercado. Paulo disse, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com todo amor, com toda longanimidade. Não é com arrogância, não é com prepotência. É com todo amor, com toda longanimidade. Deus vai levantar pessoas aqui como baluartes da sua mensagem. Deus vai dar sede a homens pela leitura da palavra, pelo conhecimento da palavra. Deus vai levantar jovens pregadores, pregadoras. Deus vai levantar pessoas para ir e dizer ao povo. Glória a Deus, queridos. Deus vai saltar as palavras santas e sagradas dele nos teus olhos, mas para isso você tem que pegar a Bíblia. Amém, queridos? Pelo amor de Deus, sai do TikTok. Pelo amor de Deus, sai do Kaiwai. Sai dos rios. Pega a palavra. Há tempo para tudo. Gasta tempo, tu passa horas na frente de uma rede social. Mas pouco tempo com a palavra. Essa semana eu encontrei minha esposa de 1 da tarde, quando eu cheguei de 2 da manhã, ela ainda estava terminando o sermão. De 1 da tarde às 2 da manhã. Eu disse, mulher, tu não vai dormir não? Ela disse, rapaz, terminei agora. A mensagem do encontro com elas. Mensagem do encontro com elas, irmão. De 1 da tarde às 2 da manhã. Aí ela disse, ó filho, joguei meu sermão aqui na inteligência artificial. Vem ver o que eles disseram. Aí a inteligência artificial lá diz, não encontramos essa autora. Eu digo, tu não é famosa. Eu já vi que tu não é famosa. Não encontramos nenhuma citação dela nas redes sociais, nem no Instagram, nem nada, nem site nenhum. Eu já vi que tu não plagiou de canto nenhum. O que tu escreveu foi teu mesmo. Aí tinha lá. Ela preparou, ela relacionou, ela usou a Bíblia como base, ela usou a psicologia como apoio. Ela terminou assim. Diga assim, Deus capacita os escolhidos. Diga assim, escolhido sem capacitação dá um trabalhão. Escolhido sem capacitação dá um trabalhão. Mas escolhido, capacitado, trabalha. Trabalha com perfeição. Tá? Trabalha com qualidade, trabalha com amor, trabalha sabendo. Queridos, olha, Deus quer te dar uma segurança para tu ir ao povo. Amém, queridos? Deus quer te dar uma propriedade. Quantos querem ter propriedade aqui? Amém, queridos? Deus vai te dar. A parábola dos talentos é assim. O Senhor disse, olha, vai, te dou 1 talento, o outro deu 2, o outro deu 5. Foi isso? Deu 1, ele foi e enterrou. Se eu vou devolver, porque sabe, com Deus não se brinca, né? Vai que eu perca. Aí chegou, devolveu, você nem dobrou, nem colocou o dinheiro para os bancos, para pelo menos render. Ao outro que pegou 2 talentos, ele dobrou. Ao outro que deu 5, ele dobrou. Ele disse, aqui muito, disse aquele famoso texto, né? Que de 1 para 100 multiplicou. Deus fez prosperar. Né? Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então o Senhor é aquele que nos dá talentos. Mas Deus quer te dar uma segurança tão grande
uma propriedade tão grande que você vai estar habilitado para conversar com tudo e todos acerca da palavra, da verdade, do poder. Amém, queridos? De Deus. E nada, nenhuma doutrina de demônios vai entrar na tua casa e vai corroer a tua casa. Porque você tem a palavra. Você mede e dirige seus filhos através da palavra. Essa semana eu peguei Caleb. Não deu bom para ele. Ele está medindo força comigo, está naquela fase. Eu sou um hominho também. E aí ele não está conseguindo ouvir um não. E ele aprontou. Saiu do lugar onde estava, veio e me empurrou. Aí eu disse, bom. Eu disse, a Bíblia diz que eu posso te bater. Aí ele, a Bíblia? Eu disse, a Bíblia. Eu só não posso te matar. De pau, mas eu posso te dar pau. Posso te dar disciplina. Tapinha e botar você para... Porque a Bíblia diz que o filho que não é disciplinado será a vergonha dos seus pais. E a gente não gosta disso. Não é? Dói mais na gente do que neles. Quem ama, quem é pai, mãe, sabe. Dói mais na gente do que neles. Eles nem aguentam, queridos. Quando a gente vai para cima, eles desculpa, para aliviar. Mas desculpa não, tu vai apanhar. Mesmo pedindo desculpa, tu vai apanhar. Elisânia sai logo de perto e eu pego ele. Mas assim, queridos, a Bíblia precisa estar na base da nossa casa. Quem fala da palavra tem que viver a palavra. Tem que experimentar a palavra. Tá? E aí ele aprendeu a Bíblia e disse, o pai não provoca a ira do filho. E o Senhor está provocando a minha raiva. O que é que eu vou falar agora? Respeite o meu momento. Deixe a minha raiva passar. Eu disse, tá bom. Quando a sua raiva passar, eu lhe pego. Mas aí ele diz, agora você está me provocando a raiva de novo. Então ele tá, irmãos, estamos no duelo da Bíblia, grande em casa. Eu não posso provocar a ira dele, por isso que ele diz que eu não posso bater nele. Está esperto demais. Mas eu quero dizer para você, se você vive a palavra, você tem autoridade para pregar a palavra. Se você vive a palavra, você tem autoridade para ir e dizer ao povo. Diga assim, diga ao povo. Amém? Porque você vive a palavra. Você guarda a palavra. A Bíblia diz, guarda no teu coração a palavra do Senhor para que tu não venha pecar. Então, esteja atento à palavra. Então, esse texto de Isaías que lemos é o retrato do que Deus quer fazer com a nossa nação. Deus quer levantar pessoas para falar ao povo. Diga assim, Deus quer levantar pessoas para falar ao povo. Deus quer capacitar seus servos, primeiro, com o perdão dele. Amém, queridos? Com a graça perdoadora dele, com a misericórdia dele. Você vai ver, ouvir e sentir. Anote isso. Como eu vou saber que eu sou um chamado de Deus? Deus vai se apresentar para você. É sério, não sou eu não. Deus vai se apresentar para você. Deus vai fazer você ouvi-lo e você vai senti-lo. Se essas três coisas acontecerem com você, você tem que dar uma resposta. E a resposta deve ser a de Isaías. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Uma dessas três, se não as três aconteceu com Isaías. As três aconteceu com Isaías. Mas pelo menos uma das três deve acontecer com você. Com Samuel, ele somente
ouviu. Mas ele estava num ambiente de purificação, ele estava em santidade. Ele já estava habilitado. O Senhor não precisou tocar na língua dele. Então ele somente ouviu. Fala que teu servo ouve. E ali o Senhor falou para ele. Agora, se o Senhor se apresentou para ele, já não sabemos mais. Mas o Senhor falou. Tá? E aí ele foi purificado para a missão. Isaías foi purificado para a missão. A tua casa precisa ser purificada para a missão. Amém, queridos? Um dia, quando eu estava aqui, tinha acabado de alugar esse prédio ao pastor Honorado. E estacionando o carro ali na frente, uma senhora parou e disse: o senhor é o pastor daí? Eu disse: sim. Ela disse: o senhor é um pastor novo? Eu disse: é. Ela disse: eu tive um sonho com esta igreja essa semana. Aí eu disse: sim, me conte. Ela disse: eu sonhei que eu passava aqui na frente e quando eu olhava, eu vi um diamante lapidado no altar desta igreja. E nesse dia, quando eu acordei, eu disse assim: o Senhor vai colocar um novo pastor ali, mas lapidado. E hoje o Senhor está estacionando esse carro e dizendo que o Senhor é o novo pastor dessa igreja. Eu quero dizer para o Senhor que para mim está cumprido o sonho que o Senhor me deu. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele capacita os escolhidos, Ele vai lapidando. Então Deus tem diamantes brutos aqui ainda, pedras brutas, que vai ser lapidadas. E no momento da lapidação, que for completa a lapidação, Ele irá expor. Diga assim: Ele purifica para a missão. Amém, queridos? Porque Deus não vai falar, Deus não vai usar você para falar da palavra dele com a boca suja. Deus não vai usar você para falar da palavra dele com a mente poluída, com o corpo poluído. Por isso que nós precisamos respeitar o processo de Deus. Amém? Às vezes a gente olha para alguém e diz assim: meu Deus, é uma pessoa escolhida, é uma pessoa chamada ali, é uma pessoa que tem chamado. Mas deixa eu dizer para você, a pessoa, diga, tem que partir da pessoa. O eis-me aqui partiu de Isaías, não de Deus. De Deus partiu a quem enviarei. Quem há de ir por nós? Mas o eis-me aqui, diga, o eis-me aqui, parte de mim. Amém, queridos? Então nunca espere ninguém te bajular. Amém? Mas ninguém nunca me chamou para fazer nada, e nem deve. Porque você tem que dizer: eis-me aqui. Amém, queridos? Agora, eu preguei terça-feira dizendo que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. E nós aprendemos que a saída é a saída do ventre. Amém? Desde a saída do ventre, o Senhor já está guardando você, porque Ele tem um ambiente de propósito para você. Amém, queridos? Então, quando você sai pelas mãos de uma mestra, ou de um mestre, de um parteiro. Sim ou não? Por quê? Porque ele estudou para pegar você. Sim ou não? Ele se habilitou para pegar você. Amém? Ele tem experiência para tirar aquele bebê dali do ventre. Então, quando ele tira aquele bebê ali do ventre, é porque ele sabe fazer aquilo. Então, desde o começo da tua história, diga assim: desde o começo da minha história, Deus já me colocou junto de mestres. Deus já te colocou junto de mestres. Então Ele guardou a tua saída. Agora tu tem que ser preparado para um novo ambiente, para um ambiente de propósito, porque Ele guarda a tua saída e guarda a tua entrada de novo na eternidade. Ele guarda a tua saída do ventre e guarda a tua entrada na eternidade. Ele tá em todo esse processo.
Amém? Mas diga assim, a capacitação não para. Você para, mas Deus não para. Você para de ler a palavra, mas o Espírito Santo não para de te chamar pela palavra. Você para de orar, mas o Espírito Santo não para de dizer, fala comigo. Não é? Você para de adorar, mas o Espírito Santo não para de desejar, não é, ser adorado por você. Então coloque-se no altar, para que o Senhor possa purificar você. Coloque-se no altar, para que o Senhor possa gerar santidade na tua vida, no teu coração. Quantos são chamados? Mas poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque há poucos candidatos. Simples. Porque se muitos são chamados, você acha que Deus tem intenção de chamar, mas na verdade não tem? Será que é isso que o texto está querendo dizer? Muitos são chamados por Deus, porém Deus está mentindo. Deus não tem vontade que todos que são chamados venham mesmo. Ele escolhe alguns. É isso mesmo? Será que é isso? E por que nós interpretamos assim? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu sou escolhido. Como se você fosse a nata. Como se você fosse a última tampa, a última Coca-Cola do deserto. Não. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe por quê? Porque poucos dizem, eis-me aqui. Não é porque Deus não quer chamar, é porque poucos se colocam ali na brecha. Poucos se candidata. Travou essa palavra hoje, meu cérebro. Poucos se candidatam, poucos se habilitam, mas muitos são chamados. Deus está chamando muita gente. Deus está chamando muita gente, muita gente. Mas deixa eu dizer para você, poucos estão dizendo, eis-me aqui. Tem muita gente fugindo do chamado de Deus, porque um dia foi ferido, porque um dia foi magoado, porque um dia, sabe, foi decepcionado. Mas Deus, Ele escolhe aqueles que se colocam, que se habilitam, aqueles que se inscrevem. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. O texto foi claro. O Senhor nem disse assim, parabéns, show, teve nada, nem culto de posse teve para Isaías. Primeira mensagem, vá ao povo e diga. Chegou logo a missão, diga assim, chegou logo a missão. Teve nem culto de posse, teve nem formatura para Isaías. Vá ao povo e diga. Missão. Amém, queridos? Porque Deus tem pressa. Diga assim, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Mas o que é que eu posso ser? Você pode, Deus quer te usar. Deus quer usar a tua oração, Deus quer usar a tua palavra, Deus quer usar o teu conhecimento para fazer a obra dele. Mas quem faz a obra dele não é só pastor, não. Pastor apacenta, diga pastor apacenta. Amém? Igrejas ovelhas geram ovelhas. Ovelhas pregam, ovelhas levam, ovelhas trazem. Ovelhas cuidam, ovelhas discipulam. Mas nós temos uma mentalidade muito católica, apostólica, romana ainda inserida no nosso meio. Porque muitos vieram do catolicismo e tem a figura do padre, do papa, daquele que é o intermédio dele com Deus. Não. O véu foi rasgado. E hoje você tem acesso aos santos dos santos. Hoje você tem acesso ao Senhor. E para que, pastor? Então não vou para a igreja nenhuma, fique em casa. Não, pastor para te apacentar. Amém? Mestres para te ensinar. Bispos para te dar destino e propósito. E profetas para te dizer, o assim diz o Senhor. E evangelistas para te ensinar a evangelizar no mundo afora. Para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Amém? Então, glória a Deus. Eu quero nesse instante orar por você. Em seguida, chamar aqui na frente a liderança para o próximo ano, para nós orarmos e darmos a posse dessa liderança, tá? Que vai estar conosco, servindo, tocando esta igreja, levando, né, cooperando com o ministério que o Senhor nos confiou. Fica de pé no teu lugar nesse instante. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar nesse instante pela palavra. Quantos receberam a mensagem nessa noite? Digam amém. Quantos vão dizer: eis-me aqui, Senhor? Quantos vão dizer: eis-me aqui, Senhor? Isaías não sabia qual era a missão, mas Isaías disse: eis-me aqui. E o Senhor disse: vai ao povo. Vai ao povo. Amém? Assim, viu de importância